Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Nós vamos falar do rock and roll, certo? O rock and roll que é um estilo de vida, não é só um gênero musical, não é só um tipo de música. Ele é um estilo de vida. Então, vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Yeah! Mas antes, quero falar da Clique Design, design gráfico e fotografia dos meus amigos Cleison e Venise, parceiros do canal há tanto tempo. E falar também da Terror Rock Streetwear, lá dos meus amigos Henrique e Luísa, lá no box da Feira Central aqui em Campo Grande, onde tem tudo sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Tudo sobre rock and roll, camisetas, bandanas, acessórios, anéis, pulseira, boné, tudo que você precisar tem na Terror. Procure os meus amigos lá, tanto o Henrique quanto a Luísa, você será muito bem atendido e terá tudo que você quiser. Vou colocar aqui na descrição o link da Clique Design para você que busca, né, fazer uma logo, né, como essa do canal aqui, ó, que eles fizeram, certo? Enfim, todo o trabalho de design gráfico você pode encontrar, você pode falar com a Clique Design. Ou, se você quiser acessórios ligados a rock and roll, eu vou colocar o Instagram da Terror, tá certo? Beleza? Então, solta a vinheta. Muito bem, vamos falar de rock and roll. O rock and roll que surgiu nos anos 50, final de 40, mas principalmente nos anos 50, lá nos Estados Unidos. E foi assim, né? Ele foi uma mistura, né, do blues, do rhythm and blues, do country, do jazz, enfim, de diversos outros estilos que já existiam anteriormente, né, e que através dessa junção, né, formaram o rock and roll. E a palavra rock and roll vem de rock and rolling, que significa balançar e rolar, o que dá uma sensação, o que a gente pode interpretar como, né, uma dança com conotação sexual. Imagina você na década de 50, uma dança sexual, hein? O conservadorismo americano explodiu nesse momento, é ou não é? Imagina a cara daqueles caras quando começaram esse tipo de movimento, é ou não é? Aqui no Brasil, o rock vai surgir, né? Surgir assim, vai se tornar, né, conhecido a partir da década de 70, principalmente com uma banda chamada Os Mutantes, fantástico, com guitarras, solos, enfim, umas letras totalmente psicodélicas, né, como era o cenário da época, na década de 70, né, e tem hoje, né, dos Mutantes, nós temos hoje o quê? Nós temos a nossa rainha do rock, a minha querida e a nossa querida Rita Lee, né, como uma grande representante do rock nacional. Tá certo? Mas o Brasil não ficou só na década de 70, não. Nos anos 80 o rock explodiu no Brasil. Aí sim, com surgimentos de bandas que são sucessos até hoje, como a Barão Vermelho, como o Ira, como a Legião Urbana, não é? Que estourou, que se tornaram ícones do rock and roll nacional, né? Só para você ter uma ideia, foi em 1985 que aconteceu um dos maiores festivais da história do rock no Brasil e no mundo, chamado Rock in Rio, que explodiu, que se tornou um evento histórico, né? E aí depois tiveram outras edições e, né, estava marcado uma edição do Rock in Rio para esse ano, mas devido à pandemia foi adiado para o ano que vem. Vamos ver se a pandemia vai dar uma refrescada em 2022 e aí nós teremos uma nova edição do Rock in Rio para vocês. Tá legal? Maravilha! E dentro dessa transformação do que foi o rock and roll, né, o rock vai surgir e vai ter essa pegada transgressora, rebelde e tal. E por causa disso, o rock and roll ele teve presente em diversos momentos da história, como uma voz, como uma oposição, como um grito contra alguns fatos que aconteceram, né, nesse período do século XX, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, né, como, por exemplo, a Guerra Fria, né, como, por exemplo, as ditaduras militares, né, tanto no Brasil quanto na América Latina, e também, né, especialmente no Brasil, nós temos a redemocratização brasileira, o fim da ditadura, né,
que seria celebrada depois por, né, por vários artistas. Quem aqui, né, quem tem 40 anos ou mais vai lembrar, né? E quem não tem 40 anos ou mais vai pesquisar no YouTube, aqui no YouTube mesmo, né? No momento em que o Barão Vermelho se apresentava e aí Cazuza cantava, né? Que estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz, ou seja, né? A expectativa do fim daquela escuridão que foi a ditadura militar e a entrada esperançosa da redemocratização para nascer feliz, é ou não é? Mas a história foi outra, mas isso é um papo para outra aula, tá legal? Mas enfim, o Brasil teve presente aí, né? No Rock in Rio em 85, a década de 80, uma década tão aurífera, né, pro rock brasileiro. Aí você tem depois na década de 90, algumas bandas que, né, vão surgir e tal, mas já não mais com essa mesma pegada, com essa mesma explosão que foi o surgimento do rock na década de 80 no Brasil. Tá legal? Bom, dentro da história do rock, você tem o surgimento do rock and roll. Movimento, aquela coisa toda, guitarra elétrica, pauleira e tudo mais, certo? Quem foi o pai do rock? Bom, há certas controvérsias. Existem pessoas que dizem que foi a mãe do rock que surgiu, né, através de uma bluseira sensacional americana que pegou uma guitarra e tocou um estilo diferente. Mas o pai do rock, para muita gente, foi um negro americano chamado Chuck Berry, que pegou sua guitarra e saiu tocando de um jeito sensacional, assustador, né? Com uma dança, né? Tal, espetacular. Chuck Berry foi considerado então o pai do rock através dessas suas exibições, né? Com sua guitarra. Mas quem a popularizou foi Elvis Presley. E aí tem uma coisinha, né? Sua voz espetacular, sua dança extremamente sensual fez com que Elvis se tornasse um ícone do rock and roll, o rei do rock. Mas tem uma coisinha, ele ser branco nos Estados Unidos ajudou bastante em ele aparecer nos programas de televisão e rádio, certo? Chuck Berry, por ser negro, já teve um certo tipo de boicote para isso, tá? Então, veja bem, o rock vai exatamente criticar esse tipo de movimento, um movimento racista, né? Vai ter, o rock vai ser usado como voz para também, né, tentar acabar, né, com essa prática do racismo aí, tá legal? E nos anos 70, falei dos anos 80 no Brasil, mas e os anos 70 no mundo? Pô! Ali foi a grande explosão do rock and roll mundial. Ali surgiram bandas como Queen, como a Led Zeppelin, como a Black Sabbath, o Kiss, com seus shows magnânicos, magníficos, com gente lotando diversos lugares, estádios, enfim, shows imensos com grandes públicos, né? E aquela explosão toda tal do rock and roll, né? E aí puxar um pouquinho pro meu lado, né? A Black Sabbath, pauleira pra caramba, rompendo tudo com aquela condição de um show mais terror, né? Uma pegada mais sinistra. Putz, isso que foi demais da conta, foi sensacional, tá legal? Já nos anos 80, no mundo, no Brasil vai explodir aquele movimento do Barão Vermelho, dele que eu falei pra vocês. No mundo vai surgir bandas já com alguma, claro, né, bebendo da fonte das bandas dos anos 70, né, principalmente, né, dessas bandas que eu falei, como o Led Zeppelin, por exemplo, né? Até você tem também o surgimento de um fantástico, de um cara chamado David Bowie, que vai influenciar uma porrada de banda também, certo? Mas bebendo dessa água das bandas dos anos 70, vai surgir nos anos 80 bandas com mais brilho, né? Com exageros, aqueles cabelos mais, né? Arrumadinhos, tal, né? Com as roupas mais brilhantes, vão surgir ali o que nós chamamos de glam rock, que foi essas bandas, principalmente Bon Jovi, Van Halen, né, Poison, enfim, né, ou Van Halen, né, como as pessoas gostam de falar. Eu sempre falo Van Halen porque eu aprendi a falar Van Halen desde pequeno, certo? Mas o Van Halen, Bon Jovi, Poison, essas bandas mais, né,
mais caricatas, né? Assim, mais de um estilo mais brilhoso, mais exagerado, tal. Tá legal? E aí, né? Isso vai, poxa, vai influenciar muita gente. O Bon Jovi é sensacional. Até hoje a gente escuta as músicas. Bon Jovi embalou a adolescência de muita gente, hein? Embalou mesmo, aquelas musiquinhas mais calminha, mais lenta, deu uma embalada bastante, né? Fala aí se não tem nenhuma música do Bon Jovi que já não embalou a sua vida romântica, ou não é? Tá legal? Do Aerosmith, que surgiu nos anos 70, mas que também nos anos 80 fez muito sucesso. Tá legal? E aí, quero chegar nos dias atuais. Falar do rock and roll, que hoje ainda se mantém a essência da rebeldia, ainda se mantém a essência da transgressão, né? Mas, infelizmente, hoje, certos movimentos voltados para o caráter racista, né? Enfim, fascista, usam desse estilo de rock para seduzir jovens, né? Com letras de interesses, né? Centralizadores e totalitários, né? E que, infelizmente, ainda alcança, né? Chega ao alcance de muitos jovens. Tá legal? Por fim, o rock hoje é resistência. Ainda resiste, né, a muita coisa. Principalmente pelo grande crescimento da veia pop, né, nos Estados Unidos, principalmente do rap americano também, né? Mas ainda assim, o bom e velho rock and roll, o idoso rock and roll ainda resiste. Aqui no Brasil a concorrência é muito forte, já que a juventude curte um funk, né? E essa nova roupagem do sertanejo também, que está fazendo muito sucesso, né? Mas, como eu disse anteriormente, o rock é aquele velho resistente, né? O rock é aquele movimento que não para. Por que não para? Porque não é um gênero musical. O rock não é um tipo de música que você escuta e pronto. O rock é um estilo de vida. O rock está presente na vida das pessoas. O roqueiro, ele não é só o cara que balança a cabeça e curte a música. O roqueiro, ele vive a música, ele sente aquilo, ele leva aquilo para a vida dele. Tá legal? Então é isso. Tô explicando. Essa aula foi meio que, né, uma aula minha, assim, né? Um alto conhecimento meu, assim, desse estilo magnífico que eu curto demais da conta e que a gente tem que resistir para nunca morrer. Tá bom? Um beijo. Feliz Dia Mundial do Rock para todos vocês. E o rock é para sempre, galera. Beijão e forte abraço para todo mundo. Valeu.